do país. Essas palavras que me chamaram a atenção quando a UBRA e o município de Canoas participaram de uma recepção aos venezuelanos. E em meio às alegrias das pessoas, muitos venezuelanos com a camisa do Brasil, muitos agradecendo, uma senhora se destaca em meio a toda a multidão e ao descer do ônibus ela então olha para nós e diz: perdona-me por invadir do país. A fala daquela senhora, ano passado, isso foi em outubro de 2018, me remeteu ao texto de Mateus 25, que não fui eu que escolhi hoje, foi o diretor Leonel, mas eu lembro que naquele dia eu fiquei pensando no que Jesus diz ali às suas ovelhas. Eu era estrangeiro e vocês me acolheram, vocês foram atrás de mim, vocês estiveram ao meu lado. O texto de Mateus 25 é um texto bastante difícil, ele é até polêmico na forma de fazer a exegese, mas eu não vou abordar aqui todos os pontos polêmicos, que aqui não é hora de debater teologia ou fazer exegese, mas é hora de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a sua lei, o seu evangelho e aplicá-la em nossa vida. Mas duas dificuldades, elas são latentes desde que o mundo é mundo, desde que esse texto foi registrado pelo apóstolo Mateus. A primeira dificuldade é aquela bem luterana. Será que nós somos salvos pelas obras? Porque Jesus está apontando as obras ali. Fome, sede, eu era estrangeiro, estive enfermo, estive cativo, vocês estiveram ao meu lado. A gente pensa assim, puxa vida, mas não é o que o luterano espera de Jesus como a primeira fala após a separação de cabritos e ovelhas. Nós esperaríamos algo como: pela graça sois salvos mediante a fé, por isso vocês estão aqui, porque foram justificados, e então depois, agora são recebidos no reino. Mas Jesus aponta as obras, e isso causa uma dificuldade em nós, luteranos, no primeiro momento. Mas quando a gente olha para o próprio texto bíblico, nós vamos perceber que a própria narrativa que Jesus traz, dessa parousia, dessa vinda dele no último dia, ela remete claramente que a nossa salvação é em Jesus. Se você olhar ali a partir do versículo 31, Jesus fala no mínimo 4 etapas. Primeiro, o Filho do Homem virá na sua majestade com os seus anjos. Segundo, o Filho do Homem vai reunir todas as nações, migrantes ou não. Terceiro, o Filho do Homem vai separar cabritos e ovelhas, direita e esquerda. E em quarto, o Filho do Homem, diz ali, o rei vai dizer às suas ovelhas: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do meu reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, não depois das suas obras, desde a fundação do mundo. Antes de mencionar qualquer obra, Jesus aponta para 4 ações do próprio Filho do Homem, que garante que o reino é dos herdeiros que somos nós. Não há espaço aqui para sequer suspeitar que a salvação é por meio das obras ou da lista que Jesus coloca ali, de atos que as suas ovelhas fizeram. Ele nomeia 6 coisas ali que a gente já viu. Mas, além disso tudo, o texto, depois que Jesus faz a separação das ovelhas e dos cabritos, ele fala então que as ovelhas estão lá no céu, ele fala o seguinte sobre as obras: o rei disse: sempre que o fizestes a um desses meus pequenos irmãos, a mim o fizestes. Depois que então as ovelhas dizem: quando foi que a gente fez tudo isso? A gente não lembra, né? Jesus fala: quando vocês fizeram a um dos meus pequenos irmãos, a mim o fizestes. A gente pode debater, e tem diversos artigos exegéticos sobre quem são os pequenos irmãos, se são só os cristãos, os apóstolos, missionários, ou é toda a humanidade. E isso não é irrelevante, na verdade, porque o ponto desse versículo é: a mim o fizestes. Não há boa obra a partir da fé que não seja direcionada ao próprio Cristo. Não há boa obra que não seja uma obra, uma ação de louvor a Deus como resultado da fé, como forma de gratidão a Deus pela fé que recebemos no batismo, pelo fortalecimento e pela fé que recebemos na palavra e pelo perdão de pecados, no batismo, na palavra e na Santa Ceia. A mim o fizestes. O centro não está nas pessoas que recebem ajuda, por isso o debate sobre quem são os pequenos irmãos é irrisório, porque o centro dessa afirmação está: a mim o fizestes. Essas boas obras vocês fizeram a mim. E isso remete à própria apologia da Confissão de Augsburgo, lá, quando ela defende então o artigo 4º, defende a posição luterana sobre boas obras. Nós vemos assim, nesse texto que a gente estuda hoje:
Nesse texto, em todas as outras passagens bíblicas em que as obras recebem louvor, é necessário compreender o quê? Que apenas pessoas justificadas de apologia, que são guiadas pelo Espírito de Deus, podem fazer boas obras. Vocês me deram comida. É citado como fruto e evidência da justiça do coração e da fé. E a apologia conclui: nesse caso, as Escrituras colocam juntos a justiça, a justificação e os frutos. Está ali. Vocês me alimentaram, a mim o fizestes. Então, essas obras seguem automaticamente ou naturalmente a justificação, a salvação que recebemos em Jesus. Aí nós, como bons luteranos, a gente acha que está resolvido. Ok, ótimo, justificação, santificação, agora a gente pode dormir, agora a gente pode fazer um monte de coisa. Mas o texto continua incomodando, ou não? O texto é muito claro quando aponta as boas obras, não tem como negar. Mesmo dizendo que a santificação vem depois da justificação, quando a gente olha para a nossa vida, e a gente não olha com olhos de teologia sistemática, de doutrina, a gente olha, tá, eu sei que vem depois, mas a minha vida não apresenta quase nada desses 6 itens. Eu não alimento quem quer que seja, eu não dou água para quem quer que seja, eu não recebo estrangeiro direito, eu não visito o enfermo, eu não lembro de fazer isso muito, eu não vou ali atrás do cativo, né? Aonde estão? Eu não tenho isso. Então o texto incomoda, por quê? Porque nós somos pecadores, e qualquer texto bíblico vai nos incomodar, porque ele revela também o nosso pecado. Nós somos salvos em Jesus, mas continuamos pecadores. A gente adora usar o bordão em latim, simul iustus et peccator, e é isso mesmo, né? Nós somos regenerados, salvos, justos, mas ainda pecadores. Esse nosso lado pecador precisa ouvir a lei de Deus e dizer que não, a gente não faz aquilo que a gente deveria fazer, a gente continua pecador. E ao ouvir a lei, a gente não tem outra opção, como filhos regenerados, da humildade. Quer dizer, não importa o meu diploma, não importa as minhas notas, não importa nada disso, porque eu ainda continuo olhando para esse texto. Do alto dos meus estudos acadêmicos, ou debaixo do meu pecado, ainda esconde pobre, miserável, pecador. Então a humildade que nós temos ao ser encarado, que é o que Paulo fala na primeira tese do Evangelho, o pregador tem que ser humilde, não cabe orgulho na vida do pregador, não cabe orgulho na vida do teólogo, é porque a lei aponta para aquilo que nós deveríamos fazer, mesmo regenerados, salvos, justificados, ainda não fazemos. A gente olha para a lista de Jesus de novo: tive fome, tive sede, fui estrangeiro, estava nu, estava cativo e enfermo. A gente pensa assim: puxa vida, eu não sei se eu fiz muito dessas coisas. Nós somos salvos, mas ainda assim continuamos pecando. A gente pode analisar item por item dessa lista de 6 itens que Jesus dá. Mas hoje, por causa do tema do nosso culto, a gente pega apenas um. Eu era estrangeiro, fui estranho e vocês me receberam, vocês me acolheram. E esse texto também se liga ao que a venezuelana, que eu nem sequer sei o nome, não lembro quem ela era, mas o que ela disse ficou gravado: perdona-me por invadir o país. E a gente constata que desde a queda em pecado, Adão e Eva aprenderam a chamar um ao outro, não mais de próximo, mas de estranho. Caim e Abel não viram-se mais como irmãos, mas como estranhos. E a história da humanidade toda é essa dicotomia, essa tensão entre eu ver o outro como a alteridade minha, que vem do latim alter, que é outro, o outro igual a mim, por isso a alteridade, ou ver o outro como alius, do latim, que significa em português hoje, por exemplo, alienígena, alienado, alguém que é outro, mas não é um outro igual a mim, com quem eu tenho alteridade. É um outro igual a mim, mas um outro diferente, um outro que eu não gosto, é o estranho, é o estrangeiro. Isso se mostra nas nossas igrejas, isso se mostra nos nossos embates teológicos. Muitas vezes não vemos o adversário como alguém que é alter, que é um outro igual a mim, por isso a gente pode até nos abraçar, enfim, a gente olha às vezes aquele que tem embate comigo como um alius, alguém que é diferente de mim. Qual então é o segredo desse texto bíblico?
para nos motivar a olhar novamente a Deus e descansar na sua graça, porque o texto nos incomodou até agora. A gente não pode aqui ficar exportando muito o evangelho de outro texto, né? Porque isso é aquilo que a gente faz, coloca o Messi nos 40 minutos finais, ele faz o gol, né? Na exegese, numa pregação. Isso não pode, o Messi não vai fazer gol toda hora assim, né? Ele vai falhar, a gente não vai perder, graças a Deus, né? Não dá para fazer isso, né? Então o que a gente faz? A gente olha para o texto. Vamos voltar para o texto bíblico ali e ver o que Jesus fala. O texto bíblico cita 6 atitudes ou 6 estados de Jesus. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Fui estrangeiro, me acolhestes. Estive nu, me vestistes. Estive enfermo e vocês me curaram, vocês me trataram. E estive cativo e vocês me visitaram na prisão. Cadê o Evangelho? O Evangelho está em parar de analisar agora o que a gente deveria fazer, que era dar o pão, dar a água, acolher o estrangeiro, dar roupa para a pessoa, curar o doente, visitar o cativo e olhar para os estados de Jesus. Quando foi que Jesus teve fome, sede, estava despido, estava nu, esteve enfermo, era estrangeiro e esteve preso? A gente viu isso no Criado Niceno, né? A gente festejou recentemente, ontem, não? No Concílio de Nicéia, o aniversário, entre aspas, do Concílio de Nicéia, e o Criado Niceno traz isso para nós, né? Que o Filho unigênito de Deus, Deus igual a Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, o que aconteceu com ele? Ele se encarnou no Espírito Santo na Virgem Maria. Ele padeceu sob os Pilatos, foi morto, crucificado, sepultado. Ele foi feito homem para a nossa salvação, nossa, de todos os homens. Nós temos Jesus ali descrito na sua própria lista. Você é salvo porque eu tive fome, eu tive sede. Por causa da minha fome e da minha sede existenciais que eu passei, eu sou o pão da vida que te alimenta, eu sou a água da vida que te sustenta. Eu fui estrangeiro. Filipenses 2 diz que Jesus abandonou a glória do céu, se esvaziou para se tornar homem. Fui estrangeiro na minha própria terra, não fui recebido no meu próprio país. Fui chamado do Egito para a minha terra. Fui estrangeiro e por ser estrangeiro e morrer como estrangeiro, desculpa, vocês são filhos do Pai e herdeiros do reino, não estrangeiros, herdeiros, cidadãos do reino. Jesus esteve nu na crucificação por nós. Jesus não só esteve enfermo, mas ele se torna a própria enfermidade, ele se torna pecado, diz o apóstolo Paulo. Jesus, que era santo, se torna pecado. Para quê? Para que nós que éramos pecadores, e somos pecadores, nos tornássemos filhos de Deus, recebêssemos a herança de filhos. Jesus, quando ele esteve cativo, que seria a última fala, né? Cativo na mão dos próprios judeus e depois dos próprios romanos. Ele foi açoitado como um prisioneiro e morreu como um prisioneiro. E ele fez tudo isso para garantir que no último dia ele encare a gente nos olhos e diga: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino, tomai posse da herança. Jesus teve fome, sede, foi estrangeiro, esteve nu, assumiu nossa enfermidade, foi cativo para nos dar o reino de Deus. Esse reino que vem no batismo, na Santa Ceia e na palavra. Esse reino que vem conforme os artigos de Esmalcalde, quando a gente se confessa um ao outro e a gente anuncia o perdão da palavra. Nós somos praticamente o quarto meio da graça, porque quando nós, seres humanos cristãos, com o Espírito Santo anunciamos a palavra, nós temos um meio físico, que é a nossa palavra, que é o nosso corpo, temos o sagrado, temos a palavra de Deus, garantindo o perdão de pecados para o nosso próximo. Então, nesse mundo colóquio, nós estamos anunciando a graça de Deus, a Santa Igreja Cristã. A Una Santa está falando com a presença graciosa de Deus na nossa vida e na vida do mundo. Parece que terminou por aqui, mas ainda tem mais evangelho. É estranho quando uma lista de Jesus chega no item 6, né? O que ele pede? Ele pede uns 7 itens. Vocês conseguiram ver a progressão narrativa dos 6 itens?
de fome até ser cativo, ela vai é quase aquela escadinha que a gente faz com os confirmandos, né? A humilhação de Jesus, né? Ela até chegar em Jesus cativo, mas a escadinha não termina no cativeiro de Jesus. Termina onde? Qual que seria o sétimo item que Jesus diria? Se a gente perguntasse, Jesus, qual é o sétimo item que o Senhor não falou ali? A gente poderia talvez até ouvir Jesus falando: estive morto e foste me velar. Estive morto e foste me velar. E a gente responderia para Jesus: Jesus, isso o Senhor não nos engana, não. Velar a gente não foi velar, não. Jesus vai com o seu sorriso, com o seu bom humor hebraico, e dizer: vocês têm razão. Vocês não me velaram, porque quando vocês foram me velar, vocês me encontraram ressuscitado, me encontraram vivos. Então a ressurreição de Jesus, que seria esse sétimo item, nos remete a uma nova dimensão ética do nosso agir neste mundo. Uma dimensão ética que é pautada na própria obra de Jesus por nós, em tudo que Ele passou por nós, em tudo que Ele se esvazia por nós. A nossa ética, a nossa ação neste mundo, a nossa diaconia, seja lá o nome que a gente queira dar para isso, nasce naturalmente da própria obra de Cristo na cruz por nós. E aí, quando a gente tem a dimensão dessa narrativa de Jesus, a gente consegue ver que amar o próximo não é só uma questão de ver o Jesus que morreu por nós no próximo, não é? É ver a própria face da ressurreição daqueles que sofrem. Porque quando a gente olha para alguém que sofre, para alguém que tem fome, sede, estrangeiro, está cativo, está enfermo, está preso, está sofrendo, a gente não vê só um Jesus sofredor ali, um Jesus que morreu por aquela pessoa. É bom a gente ver naquela pessoa que está no hospital, morrendo, desfigurado, ver esse sétimo que foste, estive morto e foste desvelar. Essa pessoa que sofre e morre em si mesmo, por causa de Cristo, tem a glória da ressurreição. E é isso que nós anunciamos a nós cristãos, aos pequenos irmãos e ao mundo inteiro. Que em Jesus, este mundo perdido, alienado, cheio de guerra e maldade, este mundo foi amado por Deus e pelo seu Filho Jesus Cristo, que se tornou homem para a nossa salvação. Esse mundo foi redimido por esse Cristo maravilhoso, e mais do que tudo, todas as pessoas neste mundo, em Cristo, são chamadas a serem herdeiras do reino de Deus. Por isso, meus irmãos, tomem posse do reino, o reino de vocês. O reino de Deus já vem a vocês, a palavra, a ceia, veio a vocês no batismo, vem todos os dias. Tomem posse com uma alegria audaciosa, não orgulhosa. O cristão é audacioso, não é orgulhoso, porque o cristão sempre vai ser humilde. Então, em tudo que ele faz, tudo que ele estuda, tudo que ele debate, tudo que ele defende por quê? Para a honra e glória do Senhor, da salvação deste mundo. Tomem posse deste reino, anunciem a palavra de Deus, por quê? Porque Cristo é com vocês. Porque quando vocês sofrem, Cristo está sofrendo com vocês. Quando vocês choram a morte de alguém, quando vocês são injustiçados, quando vocês são perseguidos por causa do Evangelho, Cristo está ali sofrendo com vocês. Nessas horas do sofrimento, seja o sofrimento que vem da fé, o sofrimento que vem da vida, que acomete todo mundo, é nessas horas que a gente ouve Jesus dizer pela palavra: estive morto, vocês foram me ver, não me encontraram, porque eu vivo por vocês, e eu aguardo vocês no último dia. Nós vamos esperar a vinda gloriosa desse reino. Enquanto o reino não vem, ou vem pelo menos a nós de forma parcial pelos meios da graça, mas enquanto nós não vemos a plenitude da glória, nós já temos motivos mais do que suficientes para dizer: obrigado, Senhor Jesus. Graças, Senhor, por invadir por exprovar esse pecado e nos salvar. Graças, Senhor. Deus então nos abençoe, nos concede sempre na fé verdadeira. Amém.